Antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo é para homenagear a vida, o milagre e a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. O destino quis que alguns jogadores não viajassem junto com a delegação. Exatos 11 jogadores estavam no elenco principal da Chape, mas não embarcaram por diversos motivos. Ou estavam lesionados ou não estavam inscritos no torneio. São muitas histórias dos atletas, e hoje ex-atletas, que não embarcaram com a Chapecoense para a final da Sul-Americana de 2016. Já 3 dos 22 jogadores relacionados para o jogo contra o Atlético Nacional renasceram. Alain Roussel, um dos maiores exemplos de superação no esporte. O lateral meia estava cedido pelo Internacional e vinha atuando pouco, mas foi titular contra o Palmeiras no último jogo antes do acidente. Ele entrou em campo 252 dias depois da tragédia, para encarar o Barcelona pelo troféu Joan Gamper 60 dias depois do acidente. Sua primeira partida oficial foi em 13 de setembro do mesmo ano, quando encarou o Flamengo pela Sul-Americana. Assinou em definitivo com a Chape em 2018 e teve passagem pelo Goiás por empréstimo. E é um dos líderes do elenco atual do time catarinense. Neto. O zagueiro era titular absoluto da Chape na época com 21 jogos e 1 gol. A recuperação do acidente foi longa, e ele até voltou a treinar, mas decidiu se aposentar. Neto foi o último sobrevivente a ser resgatado, e acabou vencido pelas dores em sua luta para atuar novamente. Só entrou em campo em um jogo beneficente. Se tornou atuante na defesa dos familiares das vítimas da tragédia. Forman, cria do Juventude, chegou ao Grêmio no mesmo pacote de Bressan, Alex Telles e Ramiro. Sem chances no tricolor, passou por Linense e Oeiret antes de chegar à Chape. Tinha apenas um jogo pelo clube catarinense. A perna direita precisou ser amputada, encerrando sua carreira no futebol. Virou embaixador do clube e investiu na carreira musical e já lançou música. Tem planos de fazer shows pelo país. Alguns dos atletas que não viajaram eram ídolos históricos do clube. Caso do hoje ex-goleiro Nivaldo, que defendia o clube desde 2006, e pelo qual fez 298 jogos em 10 anos. Ele virou reserva naquela temporada, e não entrou em campo. A ideia era que ele entrasse nos momentos finais no lugar de Danilo na partida contra o Palmeiras em São Paulo, que definiu o título para os paulistas. E atuasse como titular no duelo contra o Atlético Mineiro na Arena Condá pela última rodada do Brasileirão 2016. Para se aposentar com 300 partidas. Mas houve mudança na logística da viagem, e ele ficou em Chapecó, já que a delegação não voltou a Santa Catarina antes de embarcar para a Colômbia. Anunciou a aposentadoria após a tragédia, e passou a integrar o departamento de futebol. Marcelo Boeck tinha sido emprestado pelo Sporting de Portugal à Chapecoense. Fez 11 jogos na temporada, mas perdeu espaço para Danilo, e nem entrou em campo pela Sul-Americana. A sua convocação para o jogo na Colômbia chegou a ser cogitada, mas apenas Danilo e Forman viajaram. Já tinha recebido proposta do Fortaleza antes da tragédia. Virou ídolo no clube cearense a partir de 2017, sendo um dos grandes responsáveis pelos 2 acessos seguidos do clube. Ioron, revelação da base da Chape, já estava negociado com o Palmeiras, aonde foi depois jogar. E só não viajou por estar lesionado na época. Martino Cio, vice-campeão da Libertadores de 2011 com o Peñarol, não brilhou como era esperado, também estava lesionado. Mas já não vinha atuando muito, foram somente 10 jogos em 2016. Renovou para o ano da reconstrução, mas saiu após 4 jogos. Para defender o Boston River do Uruguai. Neném. O meia era outro símbolo do clube, chegou em 2009, teve passagem pelo Joinville em 2010, e ficou no clube até 2018. Não estava entre os mais cotados pela comissão técnica, foram apenas 9 jogos em 2016. Aos 38 anos defendeu o Concórdia no Catarinense, sendo campeão. Rafael Lima. O zagueiro era capitão da Chape, mas perdeu espaço no time titular. Atuava ocasionalmente e chegou a ser relacionado nos 2 jogos contra o Independiente. Foi para o América Minas Gerais em 2017, passou pelo Coritiba e depois Paraná. Lucas Mineiro.
Boa contratação para aquela temporada. O volante tinha entrado em campo somente 3 vezes. Seguiu no clube até 2018 e passou pelo Vasco, e depois o Gil Vicente de Portugal. Cláudio Winck. O lateral direito estava emprestado pelo Internacional à Chape, mas sem ter sequência. Voltou ao Colorado para 2017 e defendeu o Vasco, e depois Marítimo de Portugal. Moisés Ribeiro. Chegou ao clube para aquela temporada vindo do Japão. Em 2020, o volante ainda estava no elenco da Chape, mas sem atuar com frequência. Lourenci. Contratado ainda para o sub-20 da Chape. Entrou em campo nas 2 partidas contra o Independiente. Ficou no clube e foi emprestado para Vila Nova e Brasil de Pelotas. Depois foi jogar no Gil Vicente de Portugal. Demerson. Foram apenas 4 jogos naquela temporada. Deixou o clube para atuar em times da Ásia, da Malásia e Indonésia. A lista de sobreviventes ainda contou com jornalista Rafael Renzel. Renzel voltou a trabalhar no meio esportivo. Morreu anos depois vítima de um infarto enquanto jogava bola com amigos. Ximena Soares. Comissária de bordo no voo, a boliviana voltou a trabalhar em aeroporto como agente de tráfego aéreo. Revelou que deseja voltar a voar, mas ainda não teve coragem de entrar em uma aeronave. Ervin Tumiri. Primeiro sobrevivente a receber alta. Tumiri atuava como técnico de tripulação na aeronave. Na Bolívia, seu país natal, virou piloto particular e está estudando para ser piloto comercial. O canal Time Memória faz essa homenagem aos sobreviventes. Que fique registrado o lado triste da história, mas que seja também celebrado a vida. Que todos saibam que existem pessoas que puderam ter uma segunda chance. Um segundo lado de se contar o trágico acidente da Chape. Esperamos que vocês gostem do vídeo, se inscrevam e deem um like, para podermos homenagearmos mais atletas do nosso país, aqui no canal Time Memória.